Oi, então tá. E vamos revisar agora o que está indo junto do kit que acho que vai facilitar na hora da montagem, tá? Primeiro, nós temos o modelo superior e inferior, aqui já estou com as moldeiras, mas basicamente o que nós temos aqui? Nós temos a maloclusão, tá? Ela está arriscada porque sempre gosto de verificar como é que está o posicionamento do jig. Dentro do kit vão todos os jigs do caso. Então, por exemplo, aqui no 11, eu tenho o jig número 11, está marcado aqui, e ele encaixa, ah, obviamente no date 11, e ele eleva o posicionamento do bracket. Isso aqui já foi feito uma fase pré-laboratorial, tá? Ele já está verificado, já foi colado, e na verdade é isso que é o resultado da moldeira. Depois que a gente terminou de colocar todos os dentes aqui nessa posição, até isso aqui, na verdade é o taipodonte de exercício, mas eu acho interessante só para você ver como é que os brackets estão. Ele vai ser transferido para a moldeira, tá? Essa moldeira é que encaixa aqui no modelo que você vai estar recebendo, tá? É uma moldeira transparente. Eu tento mantê-la o mais próximo aqui da cervical do bracket possível, porque lembra que na hora que você for fazer a polimerização, você tende a atingir principalmente por essa região aqui mais cervical. Depois que você receber isso aqui, na verdade, por enquanto essa moldeira está inteira, mas eu basicamente recomendo, eu prefiro que ela vá pelo menos em 3 ou 6 partes. O que são 3 ou 6 partes? Principalmente para quem não tem muita experiência de colagem direta, a primeira coisa que eu faço é dividir ela aqui entre a região entre pré-molar e caninos. Tá? Só para a gente colocar como referência, acho que é legal desse lado aqui. A função, tem isso nos vídeos anteriores, mas eu vou só dar uma revisada. Na hora que você for colar a moldeira parcial, a primeira recomendação é o seguinte: você vai fazer o ataque ácido normalmente, tá? Passar um pouco de adesivo líquido aqui no dente, aqui na base do bracket, colocar um pingo mesmo de resina fluida, porque é de resina de colagem, porque ele já está preparado. E daí você vai tentar posicionar esse bracket o melhor possível, com o mínimo de balanço possível, tá? Na hora que você polimerizar, uma coisa que é importante é na hora de for retirar, você tentar tirar ele como se você estivesse descascando. Tá? Por que descascando? Porque na verdade você ainda não tem uma completa polimerização desse bracket. Então quanto menos estresse você causar nesse bracket, melhor. Então polimerizei. Aliás, a minha recomendação até de polimerização é o seguinte: por exemplo, o doutor está na boca, segurando a moldeira. A secretária está vindo por esse lado e ela está fazendo aplicação em todos esses dentes. Pelo menos 10 segundos cada um, tá? Depois o doutor tira o dedo e faz a aplicação aqui por cima da moldeira, porque assim você consegue pegar bem todos os lados do bracket e de preferência um foto de alta intensidade. Terminou, você vai descascar essa moldeira, tá? O bracket vai estar colado aqui no dente, por exemplo, como se fosse esse aqui, e daí você volta a fazer uma nova polimerização, tá? O importante é a segurança, gente. Lembra que essas resinas elas são fotopolimerizáveis. A luz inicial que você está utilizando ela é o suficiente para polimerizar superficialmente essa resina, mas ela não polimeriza completamente. A polimerização completa ela demora uma faixa de 24 horas pelo menos. Então, muito cuidado nessa fase. Essa que é a parte mais importante. Tudo bem?
Terminei, faço isso. Na verdade, também a minha recomendação é, por exemplo, essa moldeira. Para quem a minha recomendação, honestamente, é cortar no meio. Você fazer isso de 3 em 3 brackets, nesse caso aqui já está 3. E esse aqui, se bobear, trocar em 2. Ah, tá vendo? Caiu. Não tem problema. É só você chegar e posicionar esse bracket novamente. Verifica só se a pontinha está do lado cervical, que é o lado cervical, posiciona e ela só tem uma posição de encaixe, tá? Onde que está o superior? Está aqui. Se você se sente confortável, se você quer fazer os 4 dentes de uma vez, tudo bem, não tem problema. Mas a minha recomendação para todos os meus clientes que estão começando com Alias, é fazer esse recorte aqui entre premolar e canino. Entre os premolares e molares, desculpe. Principalmente por quê? Porque o molar ele é difícil. O molar muitas vezes você ainda tem algum tipo de interferência aqui, desculpe, aqui, tá? Verifica muito bem se tem interferência. Eu vou tentar ainda tirar um pouquinho mais aqui. Outro lugar que dá muita interferência é aqui atrás, aqui na distal, principalmente no caso onde tem um terceiro molar. Tá? Muito cuidado aqui, às vezes é melhor você já recortar isso aqui antes de fazer a colagem. Tá bem? No seu caso, especificamente no inferior, uma coisa que você vai perceber é o seguinte: tem certos dentes que não dá para colar direto. Por exemplo, olha o 31. 31 você não tem como posicionar o bracket direto. E nem o 44. O que você vai fazer? Na verdade, você vai entrar, fazer a colagem do restante do dente e você vai trabalhar com uma molinha muito leve, mas muito leve mesmo, aqui entre esses dois dentes antagonistas. Na hora que você conseguir abrir espaço, daí você vai fazer a colagem desses dentes, mas daí eu estou mandando para você um jig individualizado. O que é um jig individualizado? É isso aqui, gente. Qual que é a diferença? É a seguinte, por exemplo, essa aqui é um jig de resina, desculpe, um jig de silicona flexível, tá? Só que ela só serve para a posição inicial da arcada. Depois que tiver qualquer movimentação, você não tiver. Inclusive, lembre-se o seguinte: se você for colocar o Prevebite Turbo, você tem que fazer a colagem antes de colocar o Byte Turbo. Por isso que muitas vezes o que acontece, por exemplo, as pessoas acabam até colocando o Byte Turbo, os build-ups na arcada superior, para ter certeza que você vai ter o inferior liberado antes de fazer a colagem do inferior, tá? Aliás, também é recomendável você fazer primeiro a superior na ascensão, dá umas 2, 3 semanas e faz a inferior. No que você colocar, abrir espaço, o que vai acontecer? Você vai ver o seguinte: existem essas moldeiras individuais, esses jigs individuais, tá? Dando para ver? Esse jig, ele se apoia somente no dente. Por que isso aqui é importante? Pelo seguinte: na hora que eu abrir o espaço, esse dente vai mudar de posição. Então não adianta ter uma moldeira, eu preciso de um jig individual. Só que ele só serve em uma posição. Cuidado nisso para não deixar cair resina nem nada nesse dente, tá? Treina direitinho aqui no modelo e depois você faz a colagem na boca a hora que abrir espaço. É a mesma coisa aqui. O incisivo. O incisivo é um pouquinho mais chatinho, porque como a incisal dele é muito reta, você precisa tomar um certo cuidado para o jig não tá na posição certa no mesiodistal. Eu tentei deixar um pouquinho dele apoiando aqui na mesial, tá? Mas cuidado que isso aqui pode dar interferência. Se você não estiver prestando atenção, você acaba posicionando esse dente de maneira inapropriada, tá bem? Mas basicamente é isso, ó, você está vendo? Depois ele tem uma posição, ele está todo riscado, porque eu gosto de deixar riscado para você ter uma referência, principalmente na hora que você for retirar. Na hora que você for retirar, a ideia é depois de colar, faz o mesmo tipo de colagem, ataque ácido, polimerização, e daí você vai entrar com uma broquinha aqui, nesse canto, e você vai retirar essa parte aqui.
corta aqui, retira essa parte aqui. Cuidado por isso também. Não é que você vai fazer o ataque ácido até aqui em cima, não. Você faz o ataque ácido só na região do bract, mas o resto não. Tá bem? Tá. Então, quer dizer, você vai fazer, obviamente, então, a mesma coisa no inferior, utilizar a moldeira, você vai trabalhar com essa colagem geral e só vai deixar o espaço das molas, tudo bem? Tá. Outra coisa que você vai estar recebendo junto com esse kit é o seguinte, esse manequim de teste. O que é o manequim de teste? Eu mando para vocês esse manequim, no primeiro caso, pelo seguinte, apesar do sistema ser similar ao do que, a posição dele é diferente. Se você for analisar, você vai estar com o paciente aqui, talvez nessa posição, e você vai estar tentando abrir esse bract. Então, cuidado, treina bastante. Eu vou tentar fazer isso aqui um pouco mais, de maneira mais clara, tá? Mas aqui, basicamente a função, você precisa entrar com esse abridor aqui dentro dessa canaleta, é muito similar ao que, tá? E você vai girar. Você consegue ver que você... deixa eu ver se dá para dar uma aproximada. Ótimo. Conseguiu ver que ele está aberto agora? E o do lado está fechado? Vamos fazer agora a mesma coisa no lateral. Entrei, posicionei. Outra coisa que é importante prestar atenção é o seguinte, você está vendo que a parte que mexe é a parte de cima, no que é inferior. Aqui você precisa abrir bem, principalmente nos arcos maiores, tá? Se você não tiver com o bracket bem aberto, você vai ter uma dificuldade muito grande de você inserir o arco aqui. Outra coisa que eu percebi, e esse é um dos problemas da silicona, muitas vezes, quando você terminou de colar, você abre o bracket e não consegue colocar o arco por um simples motivo, tem silicona aqui. Passa uma sondinha aqui, muitas vezes você vai ver um pedacinho de silicona quadradinho saindo. Nos pré-molares, a visão é um pouco diferente, lembra disso. Se nos anteriores você abre aqui desse lado, nos pré-molares você vai entrar com a sonda aqui e você vai girar. Tá vendo? Molar também. Você vai entrar aqui e você vai girar. Então, ou seja, você faz uma força basicamente dentro do bracket, o que diminui pra caramba a quantidade de quedas. Tendo dito isso, um dos erros comuns que o pessoal faz é tentar empurrar, tá? Empurrar a tampa para abrir. Se você tentar empurrar, a chance é grande de você descolar esse bracket, tá bem? E tem outros vídeos sobre recolagem, como recolar o bracket com jig. Tudo bem? Para fechar, você pode ou fechar na mão, tem gente que se sente confortável fechando na mão, ou outra coisa, utilizando um alicate, esse aqui é um alicate que eu vou estar te enviando também, ou se você tiver um wingard normalmente é até melhor. Você tem que pegar, na verdade, ele o máximo possível, tá? Para fechar. Aqui no anterior. Ok? Eu coloquei um pouquinho mais de resina aqui nesses brackets do que no bracket com na boca, porque normalmente com esse aqui, como é teste, a gente sabe que ele vai acabar tendo uma quantidade de falhas maior. Tá bem? Mas basicamente é isso. Como é que se fala? Você vai estar recebendo então, só recapitulando, superior e inferior. Eu vou estar recortando já em 3 a moldeira superior e inferior, porque eu não sei qual que é a sua preferência. Você vai estar recebendo esses jigs individuais, você vai estar recebendo o modelo de prova, você vai estar recebendo o abridor, tá? Esse canto, esse lado inclinado é basicamente aqui para os anteriores e o mais reto para os posteriores, se bem que dá na mesma você utilizar. Você vai estar recebendo um alicate,
A gente gosta muito desse alicate. E você vai estar recebendo a sequência de arcos. A sequência de arcos é essa aqui, ó. Ok. Aqui na sua ficha, vou te mandar por e-mail também, mas você está vendo que o arco superior é tamanho médio, o inferior é tamanho small, pequeno, tá? Isso foi tudo já pré-determinado pelo Dr. Escuso. Então você vai estar recebendo um 0,13 pequeno, médio, 0,16 pequeno, médio, tá? 16 por 16 pequeno e médio, 18 por 18 pequeno e médio, 175 por 175 TMA. Você pode utilizar ele às vezes como preparativo do aço inoxidável, ou se você usou o aço inoxidável e precisa de alguma dobra, volta nesse arco aqui, tá? Esse aqui é um dos arcos mais importantes que você vai ter, isso vale para o Damon também. E o 18 por 18 aço inoxidável, tá bem? Mas acho que é isso a priori. Muito cuidado na colagem. É uma colagem que realmente eu acho que eu não tive uma queda acompanhando essa colagem. Eu acho que por pelo menos um ano. É que esse primeiro semestre foi meio estranho, agora por causa da Covid, a gente fez poucos casos. Mas todos os casos que eu acompanhei, a gente conseguiu finalizar sem quedas, a não ser nos primeiros. Então, assim, tem uma curva de aprendizagem, tá? Dá para ser feito. Então, a minha recomendação para você é, nos primeiros casos, gasta mais tempo, recorta mais as moldeiras, toma um cuidado adicional. Na hora que você for retirar, uma dica que muitas vezes o pessoal faz é o seguinte: eles pegam e colocam um instrumental aqui para fazer o deslocamento dessa parte aqui da moldeira, tá? Outra coisa que é muito importante para o paciente é o seguinte: na hora que você for liberar o paciente, você vai estar com arco aqui, coloca um pouquinho daquela barreira, tipo barreira de clareamento, algum tipo de resina, não rígida, tá? Não completamente rígida, mas que possa estar dando um certo conforto para o paciente, principalmente aqui na região dos molares. Os setes, superior e inferior, são as regiões mais críticas para o paciente, são muito críticas, porque é onde a língua ela meio que, como é que se fala, se espalha. Então, nesse movimento, ele machuca bastante. Por isso que eu falo, você quer ter um começo de caso tranquilo, cobre muito bem essa parte aqui distal. O seu paciente vai te agradecer. Tá bem? Mas acho que é isso. Se você tiver alguma dúvida, por favor, me avise. A priori, acho que eu tentei cobrir nesse vídeo curto tudo que eu lembrei, pelo menos de cabeça, para tornar essa primeira colagem a mais tranquila possível. Mas de qualquer maneira, tem uma série de vídeos que eu já coloquei na internet, lá dentro da nossa playlist de lingual. Por favor, assista esse vídeo várias vezes, porque eu garanto para você que você vai precisar. E principalmente, acho que esse modelo aqui talvez seja um dos mais importantes. Antes de cada atendimento, vai lá e brinca nele. Brinca, 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 porque torna a visita muito mais tranquila, tá? Antes da colagem, brinca com ele, faz assim de maneira, como é que se fala? Mais minuciosa possível, tenta as várias vezes. Se você estiver fazendo força, alguma coisa está errada. Esse movimento não precisa de força, e acho que é isso que é importante estar revisando. Você não precisa de força. Se você estiver fazendo força, você está no lugar errado. Eu estou fazendo essas movimentações aqui com uma lupa de 3,5, tá? Se não fosse essa lupa de 3,5 que eu estou usando, até colocar aqui, eu não estaria vendo nada. Então, assim, é importante a gente trabalhar dessa maneira para que a gente possa ter a melhor experiência possível, tá bem? Mas acho que é tranquilo de resto, e qualquer coisa me dá um toque.
Ok? Obrigado. Tchau, tchau.